Seja bem-vindo ao canal Sede Sapiência. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a liturgia dominical à luz da teologia do corpo de São João Paulo II. Neste domingo, a Igreja celebra a festa do batismo do Senhor. E nesta reflexão, nós iremos relacionar a realidade do sacramento do batismo a um dos conceitos fundamentais da teologia do corpo, que é a analogia esponsal. Esta analogia esponsal nos diz que uma das melhores imagens para falar do amor de Deus pela humanidade é a imagem do amor de um esposo pela sua esposa. Assim como o esposo deve dar a sua vida pela sua esposa para demonstrar o seu amor, assim Deus o faz. Deus se manifesta à sua igreja, Deus se manifesta ao seu povo com o amor de um esposo que celebra com ela uma verdadeira e profunda aliança, que é inquebrantável, que é indissolúvel. Deus se revela nesse amor esponsal. E por que é que nós vamos relacionar o batismo com a realidade da analogia esponsal? Porque o próprio Catecismo da Igreja Católica nos dá a oportunidade para fazer isso. No número 1617 do Catecismo, nós podemos ler o seguinte: toda a vida cristã traz a marca do amor esponsal de Cristo e da Igreja. Já o batismo, entrada no povo de Deus, é um mistério nupcial que precede o banquete de núpcias, a Eucaristia. E continuando a nossa linha de raciocínio, nós podemos ler também na carta aos Efésios, no capítulo 5, São Paulo, quando ele fala do relacionamento entre o esposo e a esposa, comparando-o entre o amor de Cristo e a Igreja, ele diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Nesta passagem que nós acabamos de ouvir, São Paulo ele relaciona o dom do esposo, que é o Cristo, com a pureza da esposa. Ela se santifica através do banho da água unido à palavra. Tal linguagem ela pode parecer estranha para nós, mas o público para o qual São Paulo escreveu entendeu muito bem aquilo que ele queria dizer. Por quê? Na cultura antiga, tanto grega como judaica, era costume que a noiva tomasse um banho nupcial, um banho especial, com óleos, com perfumes, e assim ela estaria toda pura e bela o quanto fosse possível para ser apresentada ao seu esposo. E depois desse banho, ela era então apresentada àquele que a desposaria para viver a vida inteira com ela. São Paulo, ele diz que Cristo, ele deu a vida pela Igreja para purificá-la pelo banho da água unido à palavra, ou seja, pelo batismo. Então, o batismo é este banho nupcial em que nós somos apresentados a Cristo com os odores da santidade, com a beleza da santidade. Por isso que o batismo ele pode ser comparado a uma realidade nupcial. Se Cristo é o esposo da Igreja, então aqueles que vivem esse desponsório com Cristo devem se apresentar a Ele como santos, como puros, e são purificados por um próprio dom que o Senhor nos dá, que é o sacramento do batismo. E esta santidade que é recebida no sacramento do batismo é um dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o mesmo que pairou sobre Cristo no seu batismo, que paira sobre cada cristão. E por isso, o mesmo Catecismo da Igreja Católica nos diz: este sacramento do batismo é também chamado o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito.
o mesmo Espírito que pairou sobre Cristo, paira também sobre cada fiel no seu batismo. O Espírito Santo, como diz o credo niceno-constantinopolitano, ele é o Senhor que dá a vida. Ele é o amor generoso de Deus que comunica a vida nova da graça aos que são batizados. E isso significa um novo nascimento. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias, ele nos ajudou a entender de maneira muito clara a relação também que nós podemos fazer entre o batismo e a teologia do corpo. Quando ele nos diz: o batismo não é somente uma palavra, não é apenas algo espiritual, mas implica inclusive a matéria. Toda a realidade da terra é interpelada. O batismo não diz respeito exclusivamente à alma. A espiritualidade do homem investe o homem na sua totalidade, corpo e alma. A ação de Deus em Jesus Cristo tem uma eficácia universal. Cristo adquire a carne e isso continua nos sacramentos, em que a matéria é adquirida e começa a fazer parte da ação divina. Então o batismo, ele atinge o nosso corpo e atinge também a nossa vida espiritual, fazendo-nos renascer verdadeiramente para Deus. Assim, através do batismo, nós participamos do mistério do amor nupcial de Cristo pela sua Igreja. Na verdade, como filhos da Igreja, pelo batismo, nós fomos gerados, somos frutos desse amor nupcial de Cristo pela sua Igreja. Por isso que a Igreja também é chamada de nossa mãe. A Igreja, esposa de Cristo, ela é nossa mãe. É a Santa Madre Igreja que nos fez nascer novamente pelas águas do batismo. E por nossa vez, nós somos chamados a refletir em nossos corpos esse mesmo mistério, oferecendo a nossa vida a Deus e ao próximo. Que você, nessa festa do batismo do Senhor, mergulhe nesta realidade do mistério do amor esponsal de Cristo, que quer nos purificar e quer que nós nos apresentemos a Ele com as vestes da santidade. Deus te abençoe.